Bom dia para todos vocês, amém? Um dia mais que abençoado, um dia profético para você, um dia transbordante, recalcado, sacudido na presença, amém, do nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. A oração de hoje foi forte, né? Glória a Deus. Gente, hoje nós guerreamos com sangue nos olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Você já aceita o cafezinho? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é o sangue do Cordeiro, bendito é o sangue de Jesus, que foi derramado por cada um de nós, amém? Glória a Deus, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus, obrigada, pastora Nani, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Toda a honra e toda a glória a Jesus, amém? Hoje nós vamos ler Atos, capítulo de número 10. Se eu fosse você, eu já abriria aí, amém? Atos, capítulo de número 10, amém? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Atos, capítulo de número 10. Amém? Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Se tem uma coisa que eu não gosto é de enrolar. Sempre tem tanto conteúdo e pouco tempo. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos esse dia, Senhor Deus, essa live, Pai. Eu chamo a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus sobre este momento, sobre essa live, sobre a casa de cada um dos teus filhos. Que não seja eu, Pai, mas o teu Espírito Santo através da minha vida, e toda a honra e toda a glória, Pai. Nós damos, Pai, ao nosso Rei Todo-Poderoso, Pai. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai. Pai, que o Senhor venha falar conosco de forma profética, de forma sobrenatural nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Queridos, vamos lá. Primeiramente, tá? Hoje nós estamos dando continuidade. Nós vamos ler, tá? Atos 10, ok? A gente vem lendo o livro de Atos, tá? Em Atos 10, a gente vai ver Cornélio. Ele vai ter uma visão, certo? Tá? Ele vai ter uma visão. Depois nós vamos ver Pedro tendo uma visão, ok? Certo? Depois nós vamos ver, né, os mensageiros de Cornélio que chegam até Pedro, tá? Depois nós vamos ver Pedro na casa de Cornélio e depois a pregação de Pedro, tá? E aí, no final, o Espírito Santo sendo derramado aos gentios, certo? Então, eu quero que vocês já se preparem, amém? Porque esse texto aqui, ele tem muitas chaves poderosas. Ele tem muita bagagem dentro desse texto aqui de Atos, capítulo de número 10, amém? Então, vamos lá. Abra aí Atos 10. Cornélio manda chamar Pedro. É o subtítulo, né? Então, vamos lá. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, que horas? 3 horas da tarde, é um horário de milagres, é um horário sobrenatural, ok?
por volta de 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio orou fixamente para o anjo e perguntou: quem é o Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Então, em uma visão, Deus vai aparecer para Cornélio, vai falar que as orações dele, tá? Presta atenção. Vai falar que as orações dele, as esmolas dele, não só foram aceitas, mas têm chegado no trono de Deus. E agora ele é instruído a enviar, tá? Os mensageiros a Jope para buscar Pedro, ok? Aí ele pergunta quem? Aí, olha, presta atenção, agora que a gente está aqui no verso 7. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto ao seu grupo de auxiliares, e lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Pedro visita Cornélio. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Outro horário sobrenatural, 12:00. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. O que é esse êxtase? Sabe quando a gente está escutando um louvor ou orando e a gente entra num êxtase, numa glória sobrenatural? Viu o céu aberto. Então, 12:00, Pedro está orando. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Você sabe que na lei do Antigo Testamento, certo? A lei mosaica, existe lá os animais que pode se comer e os animais que não pode se comer, certo? Mas olha só o que está acontecendo aqui agora. Pedro está tendo uma visão. Era 12:00, Pedro estava com fome. Pedro está tendo uma visão que está sendo baixado o lençol. Nesse lençol tinha todo tipo de animal. E uma voz diz assim, tá? Mate e coma. E ele fala: de modo nenhum, meu Senhor, pois esses animais, né, são impuros e impróprios. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Então aqui, presta atenção. Pedro está tendo uma visão dos animais puros e impuros. Agora Deus está falando: eu estou purificando esses animais. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-los. Levante-se, desça, vá se encontrar com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? E eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. E ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedar ali naquela noite. No dia seguinte, foi com eles acompanhando
acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a... Então, vamos lá, vamos resumir aqui para vocês. Cornélio vai ter uma visão, onde Deus vai falar assim, olha, envia uns mensageiros, vai buscar Pedro, chamado Simão, né? E aí, antes desses 3 homens, porque tá indo um oficial devoto e 2 mensageiros auxiliares. Tá indo esses 3 homens ali aonde Simão Pedro estava hospedado. E a mensagem dos auxiliares era, olha, nós servimos a Cornélio, né, um soldado romano, um devoto, né? Na verdade, não é nem soldado, ele é um oficial, né? Um oficial, né, devoto a Deus, e ele mandou que nós viéssemos aqui te chamar para ir até a casa dele, tá? Então vamos lá. Pedro visita Cornélio. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço. Eu me perdi aqui. Pera aí só um pouquinho. Então Pedro convidou os homens para hospedar ali aquela noite, no dia seguinte, e foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Estou no 24, no verso 24. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou a casa, Cornélio veio ao seu encontro, prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro levantou e disse, fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os 2 conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse, vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil, como este, e se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Olha aqui a revelação. Ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora, diga, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu, 4 dias atrás, eu estava orando em casa, por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem, vestido com roupas resplandecentes, apareceu diante de mim, e ele me disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora na beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Os gentios ouvem as boas novas. Então Pedro, queridos, foi enviado à casa de Cornélio para anunciar as boas novas, tá? Anunciar as boas novas para aqueles gentios, mas antes Deus tem que quebrar no coração de Pedro que acabou essa divisão. Acabou esse negócio de puro, de impuro, de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, porque isso ia limitar demais o evangelho se espalhar. Isso ia limitar demais as boas novas de ser propagada. Então, primeiro, Deus tem que trabalhar no coração de Pedro para ele ir de boa vontade na casa de um gentil, ok? Os gentios ouvem as boas novas. Então Pedro respondeu, veja claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo de João, que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia, Jerusalém, onde o mataram, pendurando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele fosse visto
não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar a sua mensagem em toda parte, testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. E a respeito dele é que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. Os gentios recebem o Espírito Santo. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. E os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Então aqui os discípulos acharam que o Espírito Santo talvez era só para os judeus, mas o próprio Pedro vai dizer: Deus não faz acepção de pessoas, mas ele busca todos aqueles que têm um coração temeroso, todos aqueles que desejam, certo? Então aqui agora o Espírito Santo, ele vai vir sobre os gentios. Então vamos lá. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, como nós também receberão o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Amém? Então amanhã nós vamos ler, tá? O capítulo de número 11. Então aqui nós estamos vendo o Evangelho de Cristo e o batismo com o Espírito Santo chegar aos gentios. Quem são os gentios? Os povos de outras nações. A gente vê, Cornélio era o quê? Cornélio era um romano, Cornélio era um gentil, e olha a misericórdia de Deus. Deus vai dar uma visão para Cornélio, tá? E levar visão para Cornélio, mandar os mensageiros, chamar Pedro à sua casa, para Pedro ali anunciar as boas novas. Olha como isso é muito forte, tá? Então os gentios, queridos, são os povos de outras nações. Amém? Deixa eu só arrumar algo aqui. Então os gentios são os povos de outras nações. E aqui os próprios discípulos vão ficar perplexos porque eles achavam que o batismo com o Espírito Santo era só para eles, que eram o quê? Que eram os discípulos, os judeus, né? O povo de Israel. Não, mas a graça e a misericórdia de Deus era para todos. Era para todos. Amém? Certo? Então, assim fica mais fácil, né, da gente compreender, né? Então agora a mensagem ela já começa a se espalhar para onde? A se espalhar para as outras nações. Antes estava sendo espalhada ali em Jerusalém, Samaria, né, nas cidades ali. Agora já está alcançando quem? Os romanos, os povos, né? Então chegou a Paulo, né? O Saulo, que agora, né, será Paulo, e Paulo vai para a Ásia, vai para tantas nações levar o Evangelho de Cristo, ok? Bom, nós estamos ministrando sobre o pecado, tá? Então se você quer uma referência, Romanos capítulo 6, versículo de número 12, amém? Se eu não me engano, nós paramos ontem no pecado da vergonha, certo? Então, abra comigo em Romanos, capítulo 6, versículo de número 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Romanos, capítulo 6, versículo de número 12. Amém? Então, nós paramos ontem o quê? No pecado da vergonha. Porque a vergonha, queridos, ela é o resultado de uma pessoa que foi talvez muito humilhada em algum momento da sua vida, e agora ela se torna o quê? Uma pessoa vergonhosa. E uma pessoa vergonhosa, ela fica limitada, tá?
de cumprir o seu propósito, de cumprir aquilo que ela tem que fazer, porque ela tem vergonha de tudo, ela tem vergonha de se apresentar em público, de ler em público, de qualquer coisa. E aí aqui, vamos lá, prosseguir, outro pecado, a malícia. Tem pessoas, queridos, que tem malícia em tudo, tem maldade em tudo, tá? E tem gente que faz tudo com malícia, planeja tudo com malícia, sempre pensando no lado maligno das coisas. E isso também é um pecado, tá? É a pessoa que ela não tem o fruto do Espírito, ela é maliciosa, ela é maligna, certo? Vamos lá, outro, idolatria ao dinheiro, tá? A Bíblia, ela só vai mencionar outro senhor que vai competir com o Senhor Jesus, Mamon, que é o quê? O Deus do dinheiro. Porque, queridos, o coração do homem, ele é voltado ao dinheiro, tá? Então, uma das coisas que o cristão ele tem que vencer é a idolatria ao dinheiro. É a idolatria aos bens materiais, ao materialismo, certo? Então, a idolatria ao dinheiro, ela é terrível, porque muitas pessoas, na hora de escolher, vão escolher o dinheiro do que vão escolher Deus. A gente tem lá o exemplo do jovem rico. Jesus vai chamar o jovem rico para ser um dos discípulos, porque ele fazia tudo certinho, mas tinha uma coisa que tinha o coração dele. E pela palavra de conhecimento, Jesus vai falar assim, perfeito, você é um pai e mãe, você faz isso, aquilo, então pega todos os seus bens, divide com os pobres e siga-me. E isso doeu no coração dele, porque ali quem falou mais alto foi quem? Foi Mamon. O coração dele não ardeu por Jesus. O coração dele ardeu no dinheiro. Porque se ele tivesse, querido, um coração desprendido dos bens materiais, ele tinha deixado tudo para seguir Jesus. Ele estava sendo convocado para ser um dos 12, tá? Então vamos lá. Vamos lá, prestem atenção. Então a idolatria ao dinheiro. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Como que destrona Mamon do coração? Você tá tirando esse altar da sua vida e não deixando o dinheiro, as coisas dominar você, tá? Tem gente que é dominado pelas coisas. Tem gente que é dominado pelo carro que tem. Tem gente que perde a paz se o carro arranhar, perde a paz se um eletrodoméstico estragar. Se estragou. Entendeu? Porque o coração está nos bens, está nas coisas. Amém? Furto e fraude. Eu falei para você, né? Sobre roubo, né? Então, fraudes. Vamos lá. O que são fraudes? Copiar na escola, falsificar um documento, comprar carteira de motorista. Queridos, tudo isso tem um peso terrível no mundo espiritual, tá? Se você comprou sua carteira, peça perdão ao Senhor Jesus. Repare esse erro. Se você copiou na escola, colou, passou numa prova de forma fraudulenta, peça perdão ao Senhor Jesus. E como eu disse para você, roubo, querido, é qualquer coisa, é roubar uma colherzinha, é roubar qualquer coisa que você pegar sem pedir, é roubo, tá? É roubo. Lembra que eu falei pra você? Roubar a mudinha. Então, muito cuidado com qualquer coisa que você pegue que não é sua, certo? Por exemplo, você vai na casa de uma amiga sua e lá você usa o shampoo da sua amiga sem pedir. Isso é legalidade espiritual que você está abrindo, tá? Então você tem que pedir até para você usar um shampoo de alguém, lógico. Usar um produto não é seu, aquilo ali não é seu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as legalidades que nós abrimos, tá? Deus ele está nos vendo em todo tempo, em todo momento, certo? Deus está nos vendo em todo momento, em todo. Ah, peguei um lápis ali, estava lá no banco, tinha um lápis lá, peguei, porque lá tem muito, tá? Então, você tem que tomar cuidado. Comprar coisa roubada é pior ainda. Comprar coisas roubadas. Comprar telefone. Gente, você está aliciando e fomentando bandido, certo?
Então você tem que tomar muito cuidado. O barato custa caro no final das contas, tá? Além de pecado é crime, exatamente, Thaís. Queridos, vocês têm que... Gente, vocês fazem a conta errada. Ah, mas é mais barato. Mas daqui a pouco, seu celular, alguém vai roubar. Porque se você comprou algo, foi roubado de alguém, você está falando, pode roubar de mim, porque eu sou conivente com o roubo. Querido, toda pessoa que abre certo tipo de legalidade, talvez não vai roubar nem seu celular, vai roubar o teu carro. Mas você foi conivente, você está aliciando o roubo. Então você está permitindo que Satanás não só roube um celular seu, mas roube um carro seu, roube a sua casa. Então a prudência, querido, eu preciso que você entenda, tá? Você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então peça direção ao Espírito Santo. Qual que é a procedência disso daqui? Aí você depois não quer que as suas coisas sejam roubadas, mas você compra coisa roubada. Quem é você? Você não tem autoconsciência? Queridos, existe meritocracia, existe regras nas cortes celestiais. Então, se você abrir certa legalidade, essa legalidade ela está aberta também para ser usada contra você. E você precisa entender as leis do mundo espiritual, certo? Tá. Traição. Traição, queridos, de qualquer espécie, traição de amizade, traição de cônjuge, traição. E essa traição, por exemplo, traição num casamento é até uma mensagem que você troca. Se você trocar mensagem com uma pessoa, se você trocar, flertar com uma pessoa, mas não teve nada, mas você já está traindo. Então você tem que entender que traição é de todos os níveis dentro da área conjugal. Fidelidade, queridos, é quando você é fiel àquela pessoa, aquela pessoa ali, você é fiel a ela. Então existe fidelidade na amizade, fidelidade familiar, fidelidade em tudo, tá? Certo? Pornografia é traição, flertar com alguém é traição, trocar mensagem com alguém é traição também, é adultério, tá? E você tem que tomar muito cuidado, ok? Com esse tipo de coisa. Certo? Que você está abrindo uma legalidade espiritual na sua vida, tá? Vamos lá. Participação em carnaval. Não só em carnaval, mas a gente tem muitas festas pagãs. Participação em festa junina, participação em carnaval, participação, vamos lá, fala aí festas. Tem uma festa que chama, é na igreja católica também. Qualquer festa de padroeira é legalidade espiritual, tá? Tem uma festa que eu esqueci agora, festa de Santo Reis, certo? Ok? Então, queridos, eu preciso que vocês entendam que essas festas, além das comidas ser consagradas, festa de Cosme e Damião, quermesse, porque são festas de santo. São festas que tudo que é feito ali é consagrado ao santo. Festa do boi bumbá, festa folia dos reis, festa de carnaval, quermesse. Essa festa é preparada em homenagem ao santo, em homenagem a uma padroeira. E toda comida e tudo que é feito ali é dedicado àquele santo. Então você tem que cuidar. Você tem que vigiar, tá? Querido, não queira ser uma pessoa que, eu sou cristão, mas você vai lá no rodeio, você vai lá na quermesse. Queridos, o cristão, ele tem que andar na contramão do mundo. E você vai ter que falar, eu não vou porque eu sou cristão, eu não sirvo a dois senhores, tá? Certo? Ok. Aí vocês estão perguntando, e sobre as festas arraiá, caipira, que são feitas na igreja? É diferente. A pessoa está fazendo lá uma festa, não é uma festa junina, é uma festa com comidas típicas, né, daquele mês, que é milho, não sei o quê, mas aquela festa está sendo consagrada ao Senhor Jesus, ela é diferente, tá? Mas eu acho ainda que, talvez, na cabeça de muitas pessoas, traz essa confusão, certo? Igual, por exemplo, não existe Halloween gospel, certo? Não existe Halloween gospel. Então, assim, eu vou dar a minha opinião para você, tá? Eu acredito que a boa intenção da igreja é fazer assim, nós vamos fazer aqui uma festa caipira, tá?
Mas o que acontece? Acaba que muitas pessoas de fora não entendem que aquela festa ali, ela está sendo consagrada ao Senhor Jesus. E acabam fazendo o quê? A igreja também faz festa junina. Você está entendendo? Então acaba trazendo o quê? Essa questão, igual a Bruna falou, a questão de copiar o mundo, trazendo numa versão cristã, tá? Eu acredito que traz muita confusão. Eu acredito que a igreja, ela é criativa para, sei lá, criar outras coisas com outros nomes. Você tá entendendo? Tá? Porque senão acaba que as pessoas não entendem, certo? Ok? Glória a Jesus, tá? Vamos lá. Furtos, deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, muito cuidado com as participações de festas, tá bom? Ok? Outra coisa, ciúmes, tá? O ciúmes é um pecado muito grande. Existe o ciúme? Existe, mas ele tem que ser moderado. O ciúme é o cuidado, né? Existe o ciúme dentro do âmbito que é o cuidado, você tá zelando, mas existe o ciúme que é a insegurança, que você não confia, né? Então, os ciúmes nada mais é que aquelas pessoas ciumentas são pessoas inseguras, tá? Pessoas inseguras. E existe muito ciúme em amizade. Se você tem ciúme da sua amiga, você é insegura, você não confia, você não acredita que a sua amizade é boa o suficiente para manter a sua amiga, porque você está preocupado em sua amiga sair da sua vida. Então, é uma insegurança. Igual um namoro. Se você tem ciúme, é porque você não tem a sua identidade bem tratada, bem formada, ao ponto de acreditar que uma pessoa pode te trair ou buscar outra por qualquer coisa. Por isso que se você é solteiro, faça a masterclass, tá? Antes do sim, que nós vamos falar sobre ser inteiro para entrar no relacionamento. Porque uma pessoa inteira, ela não tem ciúme. Porque ela sabe quem ela sabe o que Deus gerou dentro dela, ela sabe a identidade dela, certo? Tá? O ciúme, queridos, é uma insegurança, é uma falta de confiança em si mesmo, certo? Então, você que tem muito ciúme, tá? Deseja destronar a raiz do ciúme, faça a masterclass antes do sim, que nós vamos estar abordando um dos temas top, é sobre o ciúme. O ciúme é uma insegurança, o ciúme é falta de acreditar em si mesmo, o ciúme é medo de perder pessoas por insegurança. Agora, quando você é inteiro, quando você sabe quem você é, você não tem ciúme de ninguém. Você não tem ciúme, porque ciúme é uma preocupação excessiva em perder pessoas, certo? Porque você acredita tanto, você acredita tanto em quem você é, no que Deus gerou em você, tá? Ok? Então, vamos lá. Comunismo deixa eu ver aqui, que eu vou falar pra vocês. Teísmo, não. Tá, tentativa de suicídio ou espírito de suicídio é pecado também, porque só Deus pode tirar a nossa vida e dar a vida. Então, quando uma pessoa atenta contra a sua própria vida, ela está dizendo, ela está querendo assumir, tá, o papel de Deus, certo? Gente, a masterclass dos solteiros não tem nada a ver com escola de avivamento, preciso que vocês entendam isso. Isso aí é uma masterclass avulsa, separada. A escola de avivamento é outra coisa, gente. Não tem nada a ver com o assunto, tá? Então vamos lá, prestem muita atenção aqui no que eu vou dizer pra vocês, tá? Eu preciso que vocês entendam que ninguém pode tirar a sua própria vida. Então, o que faz uma pessoa tirar a sua própria vida? Um nível de opressão e de manipulação demoníaca tão grande, que essa pessoa, ela desiste da vida e ela quer tirar a sua própria vida na intenção de se aliviar dos seus problemas, das coisas. Então, eu quero que você, tá? Eu quero que você entenda que se você está tendo pensamento de suicídio, se você está tendo pensamento de desistência de vida, pensando, eu vou tomar remédio, eu vou me matar, tá? Querido, você não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Porque a vida é um dom de Deus, certo? Então, é um espírito maligno. Hoje eu orei contra isso, tá? Essa noite eu orei, eu tive um sonho terrível, que 2 pessoas da minha família, uma tirava a vida e outra, posteriormente, a passado alguns dias, tirava a sua própria vida. E eu entendi que
eu precisava orar e repreender o espírito de suicídio essa madrugada, sobre as nossas famílias, sobre a vida de vocês, certo? Então, eu vi o poder de Deus entrando hoje na oração da madrugada, pessoas passando muito mal por causa do espírito de suicídio, o espírito de desistência, o espírito, né, que trava a vida das pessoas. Então, essa madrugada eu tive um sonho muito real com o espírito de suicídio, né? Era assim, a esposa de um tio tinha tirado a sua vida e naquele momento do sonho era o velório do meu tio, que ele tinha acabado de tirar a vida dele. E foi terrível esse sonho, foi terrível, foi muito real. E aí o que acontece? Eu levantei para ir no banheiro, eu voltei e continuei sonhando o mesmo sonho. Então isso é muito sério, tá? Então eu entendi que eu precisava orar, certo? Tá? Então, se o seu filho, se alguém da sua casa cogita em tirar a própria vida, participa da oração da madrugada. E você vai guerrear dentro desse quarto, dentro dessa casa e vai falar: eu repreendo o espírito suicídio. Você não tem autorização de tocar no meu filho, na minha filha, do meu esposo, na minha esposa. Você não tem autorização de tocar em ninguém da minha casa. Sai da linha geracional, sai da linhagem da minha casa. Espírito de suicídio, eu te repreendo. Você não pode contra o nome de Jesus. Ora na cabeça do teu filho, no travesseiro do teu filho, tá? Olha só, meu filho se atirou da ponte. Meu Deus. Queridos, isso é muito sério. E às vezes está acontecendo dentro da sua casa e você não está vendo. Amém? Então vamos guerrear, se posicione de madrugada, vem orar. Queridos, a oração da madrugada é tão forte que muitas pessoas traz testemunho: minha casa mudou, meu marido parou de beber, olha, o meu filho parou de fazer isso. Porque a oração, ela vai impregnando o ambiente e ela vai destronando, desatando todo o nó. Eu preciso que você entenda isso, amém? Certo? Então vamos lá. Tentativa de suicídio ou espírito de suicídio, tá? Pensamentos de morte, é a mesma coisa, né? Pensamentos de morte. Porfias, pessoa que provoca divisão. Presta atenção aqui. Se você é uma pessoa que fomenta briga, que fomenta a outra pessoa ficar irada, às vezes você olha, presta atenção, tem gente que tá ali tranquilo. Mas você sabe que se você contar uma coisa que um fulano fez, aquela pessoa vai ficar irada. Perigoso ela brigar. Você é uma pessoa que está armando porfias, fomentando porfias, que é provocando divisão, provocando briga, provocando ira. Então, queridos, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você traz para uma pessoa. E aí a questão é, tem gente que além de ser fofoqueiro, ela é uma pessoa que ela promove briga. Ela promove divisão, ela promove facção. Então você não seja essa pessoa porque você quer ver a pessoa inflamada. Tá, isso que você vai contar ajuda? Tem como resolver? Não tem, então por que você vai falar? Para fomentar desgraça, fomentar briga, fomentar divisão? Então você tem que tomar muito cuidado com fofoquinha, com divisão que você leva, você deixa a pessoa, às vezes, você tira a paz de uma pessoa, porque às vezes não tem o que fazer. Certo? Então muito cuidado, você que gosta de ficar levando confusão para os outros, você que gosta, tá? Igual a Bruna falou, nós temos que ser pacificadores, nós temos que ser, querido, pessoas que promovem paz e não que fica promovendo briga, porfia. Se você faz isso, sinto muito, deve ter um baita de um demônio aí no seu cangote, fazendo você fazer isso, e você não está tendo discernimento espiritual. Porque isso aí não é influência do Espírito Santo, isso é influência do demônio. Você gosta de ver a pessoa ficar irada, gosta de ver a pessoa perder a paz dela. Ô fulano, deixa eu te contar, o fulano falou isso de você. E aí, você consegue tirar a palavra que o fulano falou dela? Ela consegue ir lá parar de falar, fazer o fulano parar de falar dela? Pelo amor de Deus. Amém? Então você tem que sair desse lugar de ser um agente de Satanás, tá? Corrupção, queridos, em todos os níveis, tá? Corrupção em todos os níveis. Não seja corrupto, não seja uma pessoa que tenha preço para ser comprado. Eu preciso que você entenda, você não pode ser comprado. O corrupto é uma pessoa que ela é comprada. Talvez você não seja corrupto num preço baixo, mas às vezes com preço alto alguém compra a sua fidelidade com Deus. E a maior corrupção é aquela que o diabo compra.
Porque tem gente que fala, eu não saio da presença de Deus, mas o diabo vem, traz um pratão de lentilha e essa pessoa vai e se corrompe e vai servir Satanás. E ela é corrompida, na maioria das vezes, pelo poder, pelo dinheiro, pela perversidade sexual, tá? Certo? Então você precisa tomar cuidado. Então não tenha nenhum valor para você vender os seus princípios. Não tenha nenhum valor para você vender sua fidelidade com Deus. Isso é inquestionável, tá? Não se corrompa por nada. Não se corrompa por nenhum prato. Não se corrompa por nada, meus queridos. Por nada, por nada, por nada, por nada, tá? E corrupção, existe corrupção em tudo. Corrupção no trabalho, caixa 2. Existe corrupção em tudo. Então, muito cuidado, tá? Não seja uma pessoa corrupta. Caráter. Corrupção vai te custar caro. A corrupção vai te custar caro, certo? Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios, não negocie nada disso, amém? Certo? Então vamos lá. A pessoa, né, que a gente falou, a ansiedade, a preocupação exagerada. A pessoa que se preocupa exageradamente, presta atenção. Uma pessoa que ela tem preocupação excessiva, você sabe o que acontece? Ela não confia em Deus. Queridos, a preocupação exagerada é uma pessoa que não confia em Deus. Então você tem que sair hoje desse lugar. Sai desse lugar de estar todo o tempo preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai acontecer. A oração, queridos, é um meio que você entrega para Deus aquilo que está te incomodando e fala, Deus, eu lanço sobre ti essas circunstâncias e o Senhor vai resolver. Agora eu vou cuidar de outras coisas na minha vida que é só eu que posso fazer, é talvez limpar sua casa, é mandar seu filho para a escola. E tem que tirar essas preocupações, senão você vai entrar aí com síndrome do pânico, você entra aí com uma depressão, tá? Aquilo que é você que tem que fazer, você faz. Fala, Deus, agora o resto é o Senhor que tem que mover. Então eu entrego, tá? Então, tem coisas, queridos, que você tem que viver um dia de cada vez, tá? Ó, eu só penso no arrebatamento. Agora, não dá só para ficar pensando no arrebatamento enquanto a vida continua e você tem que fazer todo dia o seu dia a dia bem feito, porque ninguém sabe quando vai ser o arrebatamento, e ninguém sabe quando vai ser o apocalipse, e ninguém sabe quando vai ser essas coisas, e às vezes você deixa de fazer a excelência no hoje pensando num dia que você nem sabe quando vai ser, e às vezes deixando de fazer algo bom no dia de hoje. Fazer algo produtivo. Queridos, faz muitos anos que fala-se da volta de Cristo, que fala de tanta coisa. Lógico, o mundo piorou muito. Então nós precisamos o quê? Fazer o que tem que ser feito. Mas aquilo que não está na sua incumbência, aquilo que não está no seu controle, você lança ao Senhor. Fala, Senhor, eu vou descansar. Eu vou viver minha vida. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Amém? Complexo de inferioridade, tá? Então tem muita gente que tá todo o tempo se sentindo inferior a tudo, se sentindo inferior a todos, se comparando. Queridos, isso é um mal, isso é um veneno, tá? Que o diabo faz você tomar todo dia, para você não ativar sua identidade em Cristo. Deixa eu falar algo para você. Você só se sente inferior a tudo e a qualquer coisa porque você ainda não focou em quem você é em Cristo. Porque o dia que você... Outra coisa, para de tentar ser os outros. Para de tentar copiar os outros. Você modelar, queridos, é você entender a forma que alguém atua, a forma que alguém é, a forma que alguém faz. Mas você nunca vai conseguir ser o fulano, ser o Beltrano, tá? Seja você. Fala, Jesus, eu quero ser. Olha, o original, ele chama atenção, mas a cópia não. Porque a cópia é plágio, tá? Você pode aprender muitas coisas comigo, mas você vai ensinar essas coisas da sua maneira. Você não pode tentar imitar a minha voz ou falar como eu falo, que você não vai conseguir. Mas você pode, na sua expressão natural, tentar transmitir um conhecimento que você aprendeu comigo, mas vai ser da sua forma, no seu jeito de falar, certo? Então a gente não pode querer ser os outros, querer ser o fulano, fazer como o fulano fala, certo? A gente tem que ser original dentro da nossa identidade.
E a inferioridade são pessoas que sempre se sentem menores, sempre se sentem inferiores, porque elas estão sempre se comparando, sempre tentando ser os outros. Não seja ninguém, seja você mesmo. Fala, Jesus, eu quero ser eu mesmo. Me ensina a ser. Queridos, isso é. Então tira as máscaras. Seja você. Seja o original. Amém? Ok. Racionalismo. A pessoa racional demais, ela nunca vai conseguir viver o sobrenatural. Olha, as pessoas que não vão conseguir viver o sobrenatural, os materialistas, os que têm amor ao dinheiro, não conseguem viver o sobrenatural. Os intelectualistas, que são as pessoas inteligentíssimas, que são findadas, elas se apegam ao conhecimento científico, então elas não conseguem explicar fatos sobrenaturais. E o racionalismo, a pessoa que ela tem muito raciocínio lógico, 2 mais 2 é 4, então ela não consegue ver e viver o sobrenatural, tá? Então, queridos, o sobrenatural, ele não se entende, na maioria das vezes ele não se explica, ele tem que ser vivido e tem que ser uma experiência sobrenatural. Deus, ele é misterioso, em partes ele se revela a nós, mas em parte ele tem coisas que ele não vai se revelar a nós, ele não vai falar como funciona. E o racionalista, a pessoa que ela é muito racional, ela quer explicação, mas por quê? Mas para quê? Como que acontece isso? Tá? Por exemplo, tem pessoas racionais demais que não acreditam que Deus nos deu uma linguagem sobrenatural. Eles acreditam que essa linguagem é uma linguagem idiomática, é uma linguagem idiomática. Eles não acreditam na linguagem sobrenatural, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tem gente que fala assim, olha, eu vejo tudo, mas eu não acredito. Então essa pessoa, queridos, e outra pessoa que está na carne, ela não consegue crer no poder de Deus, porque é uma pessoa que ela está nesse mundo, ela está nas entranhas dela, tá o material, tá as coisas carnais, certo? Ok? Glória a Jesus. Agora, vou dar uma ênfase aqui nos pecados sexuais, tá? Então vamos lá. Fantasia sexual com a mente. Você vai lá, primeira coisa, que fantasia sexual com a mente, eu tô falando dentro do âmbito que você tá casado, que você pode ter sexo e não vai ter problema nenhum, porque você está abençoado. Mas aí você tem fantasia sexual com a mente, então você está pecando, você está cometendo um certo nível de adultério. Porque se você tem fantasia sexual com a mente, com o seu ex-namorado ou com a pessoa do filme pornográfico, você não está ali de corpo e alma e espírito com o seu cônjuge. Não é o seu cônjuge que está na sua mente. Você só está usando o corpo daquela pessoa, mas o seu pensamento para chegar ao prazer, ao orgasmo, é findado em uma imagem que você viu, tá, na pornografia, ou uma pessoa que passou na sua vida, ou algo sujo que você fez na sua vida, e isso é pecado sim, e abre uma baita de uma legalidade na sua vida, certo? Outra coisa, sexo em grupo, tá? Então, hoje em dia, dentro da sociedade, nesses solteiros, as pessoas que têm perversidade, até mesmo pessoas casadas, que não têm conhecimento de Cristo, tem muito sexo em grupos, casamentos abertos, nós vamos apimentar o casamento, eu tenho um relacionamento aberto, pessoa que é casada, mas ambos permitem o outro ter um namorado, ter pessoas, tá? Então, você tem que vigiar nisso, ok? Pronto. Então, vamos lá. Incesto, sexo entre parentes próximos, né? E aqui eu estou falando do sobrinho que ficou com a tia, certo? Do pai que ficou com a filha. Então eu tô falando desse tipo de incesto aqui, certo? Tá? Então acontece muito, tá? Namoro impuro. O namoro impuro, queridos, é um namoro que tem mão aqui, mão ali, tem sexo, tá? Que tem é um namoro que não é santo. E você que deseja saber o que é um namoro santo, entra na Masterclass antes do sim, que você vai ver, e Deus vai te honrar muito se você tiver um namoro em santidade, tá bom? Certo? Fornicação, que é o quê? Sexo entre pessoas solteiras,
namorando ou não namorando, porque hoje tem muito isso, a pessoa fica, já tem relação sexual, é pecado também. Namorando e sem ter compromisso, certo? Então você precisa entender que abre uma baita legalidade e depois você vai ter um prejuízo no seu casamento. Você que tem sexo e fornicação entre solteiros, você que fica com um com o outro, mas se você quer se posicionar, é só você parar e esperar em Deus, tá? União estável, queridos, também é pecado, porque a pessoa que está em união estável, ela não está casada. Fala pra mim, você depois que fez a união estável, você mudou seu estado civil? Não, você não chega lá e fala, eu sou casado, não. Você não tem um papel que fala que você é casado. Você tem uma união, você tem um acordo, tá? Então, queridos, união estável não é casamento. E você está fornicando do mesmo jeito, tá bom? Você está em fornicação da mesma forma. Casamento é o que muda o seu estado civil, de solteiro para casado, certo? Para mim, queridos, a união estável é alguém que não sabe se quer realmente aquele casamento e é uma forma de se assegurar financeiramente. A pessoa que ela quer realmente estar com uma pessoa, ela vai se casar, tá? Ela vai se casar. União estável é gente que não quer compromisso, é gente que não quer fazer as coisas dar certo. É simplesmente isso. Sinto muito em ser sincera com você, tá? Ok? Tá. Prática de estupro, a gente sabe o que é, certo? Pecado também, tá? É quando a pessoa tenta relação sexual com a outra sem que o outro conceda. Adultério, que é o sexo fora do casamento. A pessoa é casada certinho, mas a pessoa ela tem sexo fora do casamento. E não só sexo, queridos, mas uma mensagem trocada, conversinha no WhatsApp, tá? Flertar, conversar coisas inapropriadas, dando esperança a outra pessoa. Não teve nada físico, mas conversou, gerou esperança. Você já está em adultério. E isso vai te custar caro, tá? Masturbação, tá? Masturbação. A masturbação, queridos, é o prazer consentido de forma sozinho. Isso é pecado. Toda vez que você se masturba, tá? É um demônio que tá ali absorvendo e se alimentando dessa energia, certo? Ok? Então você precisa entender isso. A masturbação, tá? Ela é uma legalidade espiritual que uma pessoa abre, porque o sexo foi feito para ser feito a dois, certo? Para ser consentido entre duas pessoas, ok? E dentro do casamento, certo? Então, se você quer saber sobre isso, você entra nessa masterclass, que uma das coisas que a gente vai falar também é sobre esse tema de masturbação, tá bom? Ok? Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. Tá. Bigamia, ter mais de um cônjuge, ter mais de um esposo, mais de uma esposa, é pecado, tá bom? Outra coisa que eu preciso que vocês saibam também, sexo anal é pecado. Sexo anal é uma prática homossexual. Não interessa se é feito entre um homem e uma mulher, não interessa se é feito debaixo do casamento. O sexo anal é uma prática sodomita. Se você, que é homem e mulher, tá? Um casal, marido e mulher, tá debaixo de um casamento abençoado, foi casado no civil, recebeu a bênção lá do padre, do pastor, e você tem sexo anal, presta atenção, você está abrindo legalidade para o seu filho ou para sua filha vir homossexual, porque você está abrindo a porta para o espírito do homossexualismo e do lesbianismo entrar. Eu sinto muito em te dizer isso, mas pare, porque essa prática ela é abominável. Deus vomita essa prática. Deus já fez o canal vaginal, certo? O pênis, ambos um para o outro. E é perfeito, as coisas, a anatomia de Deus é perfeita. Falo como médica para você, certo?
O nosso ânus, queridos, é onde sai tudo aquilo que não presta. É uma fossa, é a fossa humana, é onde sai tudo aquilo que o corpo não precisa. É onde tem bactéria, é onde tem um monte de enfermidade, é onde que sai tudo aquilo que não presta. Então, se você gosta da prática anal, você é uma pessoa que tem perversidade sexual. Você gosta de sujeira, você gosta do que é sujo, você gosta do que é impuro. E você precisa passar por libertação na área sexual. Eu sinto muito em te dizer isso, tá? Ponto. Bestialidade, sexo com animais, tá? Talvez você fale assim, mas será que isso existe? Existe. Existem mulheres que têm com o cachorro, que tem lá com o animal, homens na fazenda, no sítio. Eu estive trabalhando como médica, né, na área rural e tinha lá um paciente, um senhor que ele fazia com o cachorro. Isso existe, isso é muito sério, tá? Então isso chama bestialidade, sexo, tá, com animais, certo? Tem gente que é doente, é perversidade sexual em alto nível, certo? Ok? Vamos lá. Pornografia. Queridos, pornografia. Revistas, tá? Leituras, vídeos, imagens, ok? Chama zoofilia, exatamente. Então, pornografia, queridos, até com a mente. Hoje você tá lá casada, bonitinha, mas você fica voltando para aquela cena pornográfica que você assistia quando você era solteira. Você não assiste mais filme pornô, mas o filme pornô tá na sua cabeça. Então fala, Senhor, purifica minha mente, tira, Senhor Deus, tá? Quando você tá no ato sexual, tá? Com o seu cônjuge, nós vamos ter uma masterclass para casados, futuramente. Quando você tá ali com o seu cônjuge, o seu pensamento tem que ser a pessoa, o seu marido, a sua esposa. Se você for pensar em algo, que seja o seu cônjuge, tá? Que seja o seu marido, a sua esposa, certo? Não o fulano, o beltrano, 3, 4, grupo, orgia, não. Sai disso aí, tá? Certo? Vamos lá. Homossexualismo, tá? Que é o quê? A pessoa que se envolve com a outra pessoa do mesmo sexo, aqui caracterizando homem que se envolve com homem, certo? Lesbianismo, mulher que se envolve com outra mulher, tá? A pessoa não nasce assim e ela é assim, Deus fez ela assim, não. Ela pode ter nascido já com a influência, porque teve lá o DNA contaminado espiritual antes do ventre, tem uma maldição na família, tem fatores que acontecem dentro da barriga, certo? Principalmente da mãe querer uma menina e vem um menino, do pai querer um menino e vem uma menina. Então tem muitas coisas dentro das masterclass, eu até trago muitos testemunhos, tá, para vocês. Então tem muitas coisas. O pai e a mãe que tinha, tá, relação anal, e aí o demônio, ele se apropria, ele tem uma legalidade para entrar e para o quê? Corromper o gênero sexual daquele fruto, tá? Porque já existe legalidade, certo? Vamos lá, sensualismo, lascívia, sedução. O que é sensualismo? É aquela mulher que anda com o decote aqui, é aquele homem que anda com a calça apertadinha, é aquele homem que anda com a camisa aberta, é aquela pessoa que fala as coisas no duplo sentido, tá? É aquela mulher que vive querendo chamar atenção pelas suas roupas, pelas suas falas. Queridos, a mulher prudente, o homem prudente, ele não chama atenção na roupa, ele chama atenção no intelecto, na sabedoria, no conhecimento, tá? E tem muita irmãzinha na igreja, da saia lá no pé, mas usa a saia parecendo um vácuo. Já viu aquele negócio, aqueles papel a vácuo que você passa? Então, queridos, muito cuidado. Isso é sensualismo, isso é espírito de pombagira no seu couro. Eu sinto muito em te dizer. Tem gente que fala assim, mas veste prudente, mas com a roupa toda colada, com a fala insinuando uma coisa ou outra. Então, muito cuidado com o sensualismo, com a lascívia, com a sedução, certo? Queridos, que você venha, tá? Que a pessoa venha se interessar por você pelos princípios, pela essência, pela sua beleza de dentro e de fora. Queridos, uma mulher bem vestida chama mais atenção que uma mulher pelada. Porque a mulher pelada você vai cansar de olhar para ela, mas a mulher bem vestida, ela é misteriosa, ela é linda. E isso também o homem, hoje o homem tá parecendo, querido, um palhaço. Veste umas calças apertadas,
umas camisas, sabe, umas coisas nada a ver. Pelo amor de Deus, o homem perdeu a essência dele. Tem muitos homens aí que diz que é de Deus, profeta, com a calça apertada, tá parecendo um cafetão de prostíbulo. Sinto muito, essa é a palavra. Parece o irmão do Gustavo Lima. Parece um cantador de gospel, parece um cantador de sertanejo do mundo. É a palavra, queridos, tá? Libertinagem, tá? E tem muitos casamentos que tem libertinagem, que é o quê? Sexo impuro, tá? Sexo cheio de objeto. Queridos, usar objetos de sex shop, dessas coisas, é pecado, querido, porque você vai perder a naturalidade do ato sexual com o seu cônjuge. Daqui a pouco você não quer mais sexo só você e o seu cônjuge. Tem que ter um negocinho aqui, um negocinho ali. Por quê? Porque esses outros negocinhos que você compra aqui, ali, às vezes eles vibram mais, eles te aceleram ao prazer. E você, a nossa mente, ela é cansada já. Então ela não quer, tá? Ela não quer demorar o processo, ela quer as coisas de forma rápida, tá? E o sexo é uma cocaína, né? O prazer é uma cocaína cerebral, né? O cérebro tem essa vontade. Então, quando ele descobre um atalho, ele quer só o atalho. Então, aí você começou lá, mulher, com o seu marido usar um negocinho, um vibrador, um negócio, você começou a dar um negócio lá pro seu marido usar. Aí você só quer aquilo ali. Daqui a pouco vocês não conseguem mais ter o sexo normal. Vocês não conseguem mais ter um sexo natural. Vocês não conseguem mais sentir prazer um com o outro como vocês sentiam antes. Porque vocês alimentaram, tá? A vontade de vocês como atalhos. E isso abre legalidade, sim, tá? Ir no motel abre legalidade. Gente, a cama é um altar. Aí você vai lá no motel. Quem que frequenta motel? A mulher que tá traindo o esposo que tá traindo a esposa, o casal homossexual que não pode se assumir na frente de todo mundo e vai lá no motel. Presta atenção, tá? Olha só, a orgia que acontece dentro dos motéis. Então, queridos, quem frequenta esse tipo de lugar são pessoas que estão carregadas de demônios de adultério, demônios de perversidade sexual. Aí você deita lá com seu marido, você tem um casamento abençoado, você deita lá com seu marido que você queria apimentar a relação. E talvez um demônio daquele, ele vem com vocês, porque vocês abriram legalidade, vocês assistiram um filme pornô lá, vocês queriam apimentar a relação. Então, muitos queridos, muitas pessoas não sabem o porquê que está acontecendo aquilo. Então, eu quero que você hoje tome consciência disso. É pecado, tá? É pecado, tá? É pecado. O nosso leito, a nossa cama, você que é casado, é um altar de adoração ao Senhor e ele tem que ser santo, tá? Santo, ok? Questão de lubrificante. Eu vou falar como médica. Tem mulheres que por causa de contextos hormonais, tá? A sua vagina para de lubrificar porque talvez já chegou numa idade e os médicos mesmo passam lubrificante para ajudar e não machucar. Então sim, é permitido. Agora, eu não estou falando de sexo anal aqui, certo? Estou falando para usar lubrificante na via normal do sexo, tá? Vagina e o pênis. É isso que eu estou falando para vocês. Tem que falar assim, ó, desenhado para vocês entenderem, certo? Então, tem mulheres que por falta, tá, de hormônio não conseguem lubrificar ou estão com a déficit de lubrificação. Então, sim, nós médicos passamos e recomendamos, certo? Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem mulher, pacto de sangue com algum parceiro sexual. Então, se você fez pacto de sangue, se você fez algum ato, tá? Você fez algum ato, tá? Sexual envolvendo algum pacto, você tem que quebrar. Isso em nome de Jesus, certo? Pedofilia, que é abusar de menores. Talvez abusaram de você, mas talvez você também já abusou de um priminho, de uma priminha. Você não tinha entendimento, então peça perdão hoje pro Senhor Jesus. Amém?
fez aborto, provocou ou foi conivente com alguém que fez. Talvez você foi o marido conivente com o aborto que a sua esposa, uma ex-namorada fez, ou você foi a amiga que ajudou a amiga a fazer aborto. Então todo mundo tem sangue na mão, é assassino e tem que pedir perdão ao Senhor Jesus. O aborto é um assassinato. Se você ajudou, é a mesma coisa de você ajudar a matar alguém ali e enterrar. O José matou e você foi lá ajudar a enterrar. Então tem sangue na sua mão, igual tem na mão do José. O aborto é exatamente a mesma coisa. Se você foi lá comprar o remédio na farmácia para sua amiga, você tem sangue na mão também. Pode pedir perdão para o Senhor, que essa conta vai chegar para você também. Então peça perdão ao Senhor, fala: Senhor, não tinha ideia, tá? Não entendi o que eu estava fazendo, ok? Preciso que você entenda isso. Você que foi o namorado, o esposo, que concordou, que pediu para fazer aborto, você é um assassino e precisa hoje pedir para o Senhor tirar o sangue que está nas suas mãos. E isso, queridos, toda vez que é derramado vida, a legalidade ela tem um impacto muito maior no âmbito espiritual. Para espíritos de loucura, espíritos de suicídio, espíritos de fracasso financeiro, certo? Fiz um aborto porque o médico disse que Gente, quando o aborto é feito porque não corresponde à vida ou porque era ectópico, gente, isso é um processo natural, aonde tem que se tirar porque não corroborou com a vida aquele feto. Mas quando você tá lá na gestação normal e você interrompe aquela vida porque você, por N motivos, não pode, aí a coisa é diferente, tá? Nós não estamos falando de um aborto, tá? Que ele tem um laudo patológico, certo? Tá? Não tô falando de aborto espontâneo, estou falando de aborto provocado, certo? Ué, aborto espontâneo, você não tem culpa, ué. É algo que o seu corpo expeliu, porque talvez já tinha alguma malformação, porque sei lá pelo quê, tá? Sexo virtual, sexo na internet. Talvez você foi uma pessoa de comprar sexo virtual ou fazer sexo pelo telefone, pela internet, por isso e aquilo. Peça perdão pro Senhor também, tá bom? E é como eu falei, ajudou alguém a fazer aborto, tá? Então, ó, amanhã nós vamos dar continuidade, tá? Essa madrugada eu quero orar destronando todos esses pecados. Entra na oração da madrugada. Nós vamos quebrar todo o espírito de perversidade sexual. 2h45 da manhã é a nossa oração da madrugada, certo? Tá? Que Jesus te abençoe poderosamente. Hoje, que dia? Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Você que é meu aluno da Escola de Avivamento, amanhã tem aula às 14 horas sobre os dons vocais. E também amanhã, se der tempo, nós vamos falar sobre sonhos proféticos. E vai ser uma aula poderosa e tremenda, amém? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente.